Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu recebo muitas perguntas. Por que eu recebo muitas perguntas? Tem muita gente do Brasil que pensa muitas coisas que não são verdade sobre a Turquia e que acha que a Turquia é um país muçulmano ou que tem alguma coisa a ver com um país árabe, que as mulheres têm que andar coberta aqui, e isso não é verdade, tá? Por exemplo, eu recebo muitas perguntas sobre o que a mulher tem que vestir na Turquia. Eu posso usar biquíni? Eu vou ter que cobrir minha cabeça? Então, assim, eu sei que existem muitas dúvidas com relação à vestimenta feminina aqui no país. Então, eu vou novamente falar pra vocês algumas coisas que eu já falei em outros vídeos, pra começar e pra vocês entenderem. A Turquia não é um país muçulmano. Aqui o Estado é laico. Então você pode praticar a religião que você quiser. Você pode ser judeu, você pode ser católico, ortodoxo, o que você quiser. Você não é obrigado a ser muçulmano. O país não é muçulmano, porém a maior parte da população é muçulmana. Outra coisa, turco e árabe são duas coisas diferentes, tá? O árabe, ele pode ter, dependendo do país que ele mora, né? Isso é uma regra do país. O árabe pode se casar com até 4 mulheres em alguns países. Aqui na Turquia não existe isso, é proibido isso, então você não vai ver um turco com um harém. E outra coisa, eu falei que a população aqui, 90% é muçulmana, mas é meio que como no Brasil, assim, no Brasil existem muitos cristãos, católicos, evangélicos, tem muita gente que é batizado, né, pela religião, mas não é praticante. Então aqui na Turquia tem muita gente que é muçulmana, mas que não sabe o que fazer, talvez não sabe nem como é que faz a reza deles, que não sabe quando foi a última vez que frequentou uma mesquita. Então não é uma coisa assim estrondosamente diferente porque eles são muçulmanos. É claro que existem diferenças, mas não é algo que vai te chocar tanto por conta da religião, tá? Então, você não vai ver um homem com um monte de mulher. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu falei, aqui existem muçulmanos. Nem toda mulher muçulmana, ela precisa se cobrir. Isso é uma coisa da crença da pessoa. Então, por exemplo, eu conheço muçulmanas que não seguem nada da religião. Eu conheço algumas que seguem algumas coisas da religião. Existem outras que se cobrem a cabeça porque elas acreditam que elas têm que se cobrir. Existem outras muçulmanas que cobrem o corpo inteiro com aquela roupa preta porque elas acreditam que elas têm que ser dessa forma. Então vai da crença, depende da crença de cada um. A mesma coisa no Brasil. Eu sou cristã, católica. Eu não tenho regra nenhuma com relação à religião. Porém, existem outros cristãos que são evangélicos, que são mais radicais, né? E falam assim, eu não posso cortar o meu cabelo porque a igreja não permite. Ou eu tenho que usar uma saia comprida porque eu não posso mostrar as minhas pernas por conta da religião. Então é a mesma coisa. Aqui existem muçulmanos, religiosos, praticantes, conservadores, radicais. E existem pessoas que não dão tanta importância para a religião e que não seguem as regras. A mesma coisa no Brasil. Como eu falei, existem cristãos de todos os tipos, tá? É exatamente a mesma coisa. Então, aqui na Turquia não existe regra para a vestimenta da mulher. Essa regra só é aplicada quando você vai visitar uma mesquita, que é um lugar sagrado, religioso, e você precisa seguir as regras da mesquita. Então você precisa cobrir a cabeça, você precisa cobrir os ombros, você não pode entrar com a perna de fora, você tem que estar com uma saia ou com um vestido longo ou com uma calça que não seja tão justa. Então, quando você vai visitar uma mesquita, você tem que seguir as regras, porque é um lugar religioso. Porém, nas ruas não há problema nenhum, você pode usar o que você quiser, tá? Inclusive nas praias, como eu falei, não existe nenhuma regra
muçulmana aqui no país. Então as praias são normais. Não tem praia de nudismo na Turquia, mas aqui na praia você pode usar o que você quiser. Você pode usar biquíni, você pode usar maiô, você pode usar a roupa que você quiser, entendeu? E eu já fui pra várias praias da Turquia e eu nunca vi nenhuma mulher usando burkini, que é aquele maiô com a burca, né? Então aqui não é muito comum. Aqui, apesar de ser um país aí que muita gente considera Oriente Médio, que é um país que tá no território da Ásia, aqui é muito ocidental. Principalmente Istambul e a parte ali do Mar Egeu, que faz divisa com a Grécia, né? Então, gente, pode usar biquíni, pode usar o que vocês quiserem aqui. Não tem problema nenhum. Bom, eu sei que na internet existem várias notícias, vários vídeos, várias coisas aí nas redes sociais falando sobre assédio dos turcos, assédio na Turquia, falando que a mulher é mal vista, que os caras mexem. Eu já vi um monte de absurdo. Longe de mim falar que tudo isso é mentira, tá? Porém, eu acho que a mídia é muito sensacionalista e que por trás disso existem vários mitos, existem várias histórias mal contadas e existem várias coisas que não são verdade. E por que eu falo isso? Eu moro aqui na Turquia há mais de 2 anos. Eu conheço várias cidades da Turquia, além de Istambul. Tudo bem que eu já falei pra vocês que a minha realidade é outra aqui em Istambul. Eu me relaciono com pessoas modernas, que estudaram fora da Turquia, que conhecem outros países, são pessoas com uma cabeça mais aberta. Porém, eu conhecendo a cultura turca, eu acho que existe muita história mal contada e muita mentira aí por trás de coisas que as pessoas falam sobre a Turquia quando o assunto é mulheres e assédio, tá? Então eu vou expor aqui pra vocês a minha opinião. Como eu falei, aqui na Turquia você pode andar da forma como você quiser. Se você quiser andar com um vestido com a bunda de fora, você sai. Você pode andar com um decote, você pode andar com shorts curto. Eu, por exemplo, não gosto de andar com roupa curta. Nem no Brasil eu andava com roupa curta, tá? Quem me conhece sabe como eu sou. Inclusive eu tenho amigas que falam pra mim que falavam, né, no passado, que eu me vestia igual a avó delas. Só que assim, esse é meu estilo. Porém, se você gosta de usar roupa curta, de usar vestido de alcinha, roupa decotada, pode usar, não tem problema nenhum, tá? O problema é onde você vai com essas roupas, onde você está. Por quê? Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Se você for no Gran Bazar ou nos lugares turísticos, ali no centro histórico, onde é uma parte mais antiga e mais conservadora, as pessoas turcas que frequentam aquele bairro, as pessoas que trabalham no Gran Bazar, elas têm um nível social e cultural diferente do meu, por exemplo, e diferente da maioria de vocês que tá me assistindo, provavelmente. Essas pessoas, normalmente elas não foram pra escola, elas nunca saíram da Turquia, elas não sabem o que é uma realidade fora do quadrado deles, tá? Então, muitas vezes, desculpa a palavra, são pessoas ignorantes e, como eu falei, que não tem educação. Então, esses caras, quando eles verem uma mulher bonita, com o peito de fora, ou com a bunda de fora, eles vão olhar pra vocês, eles vão mexer com vocês, eles vão falar coisas que talvez você não goste. Como eu mesma já fui no Gran Bazar e já ouvi coisas assim, ai, nossa, você é linda. Uma vez o cara falou em português pra mim, que coxas lindas. Então, assim, existe isso, mas não significa que esse cara, eu não tô defendendo ele, tá? Mas não significa que o cara que mexeu com você ou que te olhou com olhos estranhos, ele vai sair atrás de você e vai te pegar na rua ou te estuprar, como coisas que as pessoas distorcem por aí, né? Então, assim, o cara olhou, tudo bem, ele olhou porque você é bonita, porque você tá mostrando as coisas, e ele não vê isso no dia a dia deles, tá? Então, assim, as turcas, em geral, elas não são tão bonitas como nós brasileiras. A gente tem uma beleza diferente, a gente chama atenção, e principalmente quando a gente fala que a gente é do Brasil, a curiosidade existe, né? Então a pessoa pode te olhar, mas isso não significa que ele vai te estuprar.
tá? Então, assim, olhar e fazer coisas horríveis, eu acho que é outro nível. Então, assim, fazendo essa comparação aí que eu tô fazendo do Gran Bazar e do Centro Histórico de Istambul, passa na frente da obra em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, onde quer que você esteja no Brasil, passa na frente da obra com um shorts curto e com uma roupa decotada, com um vestidinho curto. O pedreiro também vai olhar pra você e vai mexer com você provavelmente, tá? Ou se você andar na rua, um cara de carro e vai mexer com você também. Então, assim, o problema não é a Turquia. O problema é onde você está e como você está. Eu acho que cada um tem que andar na rua do jeito que quer. Só que existem certos cuidados que você deve tomar, não só aqui na Turquia, em qualquer outro país. Como eu falei no Brasil. Eu andava no Brasil, na rua, e vários homens, não só na obra, como eu falei, mas na rua, os caras param a moto, o carro pra mexer com você. Aqui na Turquia, eles podem ter vários defeitos, tá? Eles podem te olhar, como a gente tá falando, eles podem ter vários defeitos. Só que é uma coisa da cultura deles, essa coisa do respeito. Eu nunca vi, eu juro por Deus, que eu nunca vi nesses 2 anos um cara parar o carro na rua e mexer comigo, ou fazer psiu. Você já viu? Não. Não, nunca. Então assim, é uma questão do respeito por conta da cultura. Você não vai ver um cara mexendo com você na rua. Se você estiver andando na rua em Istambul, nos lugares que eu frequento, num shopping, num bairro local, o cara não vai mexer com você. Você vai ser assediada, entre aspas, nos lugares turísticos e se você estiver chamando atenção. Agora, se você é daquelas que gosta de usar roupa curta, decotada, como eu tô falando, pode usar, fica à vontade para usar o que você quiser aqui na Turquia. Porém, não usa nos lugares turísticos e que você vai ver gente, eu não sei, assim, é muito difícil definir pessoas, mas como eu falei, os trabalhadores do Gran Bazar, para vocês terem uma ideia, muita gente trabalha ali o dia inteiro, de segunda a sábado, e não ganha nem um salário mínimo. Então, assim, provavelmente aquela pessoa não foi pra escola, não tem a cabeça que a gente tem, moderna e aberta. Então, evita ir nesses lugares com roupa curta, com alguma coisa que chame a atenção. Agora, se você quiser ir num shopping, no bairro de Bebek ou de Nişantaşı, que são lugares modernos, vocês vão ver gente quase sem roupa. Não tem problema nenhum. No verão aqui, as meninas usam roupa super curta e não são turistas, são turcas mesmo. Elas gostam de se arrumar, de ser magra, de usar salto. Tem muita menina aqui que anda chamando muita atenção. As minhas amigas, no verão, usam cropped, usam shorts curto, mais curto do que as minhas roupas. Eu já vi muita turca, eu moro num prédio que tem mais de 200 apartamentos e tem uma piscina enorme. E no verão, eu já vi muita menina com biquíni fio dental, turca, tá? Inclusive, no meu prédio tem muitos árabes, né? Porque aqui em Istambul tem muito árabe, não só em Istambul, mas na Turquia inteira. Então, pessoas que vêm de outros países pra morar aqui. Assim, o meu prédio basicamente é cheio de árabe, gente do Irã e turco. E aí no verão passado, eu até me choquei um pouco com isso e eu fui, tipo, perguntar pra algumas pessoas ali que eu conhecia no prédio pra entender o que tinha acontecido. No meu prédio, pra vocês terem uma ideia, tá? De como Istambul pode ser moderna e não existem regras. Existiam várias mulheres árabes que iam na piscina de burkini. Porque é a religião delas, é a crença delas, elas são assim, né? E aí, um belo dia, foi proibido o uso de burkini no meu prédio. E aí eu perguntei
o porquê, né, que tinha sido proibido. E parece que os turcos que moram no prédio, mulheres e homens, que são pessoas, assim, modernas e não tão religiosas, se sentiram incomodados com aquilo e fizeram um abaixo-assinado para que aquelas pessoas não utilizassem mais burkini na piscina. Assim, eu acho que eu já comentei com vocês que existe um pouco aí uma rixa entre árabe e turco, né? Então, muitas vezes os turcos, eles reclamam, eles falam que os árabes vêm pra cá dominar o país deles e tudo mais. Existe aí um conflito entre eles. Então, eu não sei se foi uma coisa na maldade ou não, mas os turcos se juntaram, fizeram um abaixo-assinado para proibir que as mulheres usassem burkini na piscina do nosso prédio. E eles falaram o seguinte, quando a gente está no país deles, num país religioso, por exemplo, na Líbia, na Tunísia, em algumas cidades, ou, por exemplo, na Arábia Saudita, em Dubai, tem algumas cidades, algumas praias que você tem que usar o burkini, né? Que você não pode usar o biquíni. E aí os turcos falaram que quando a gente tá no país deles, a gente não pode usar biquíni, a gente não pode fazer o que a gente quer. Então, eles também têm que respeitar as nossas regras. E eles falaram que, assim, eu conversei com pessoas turcas, né, que participaram desse abaixo-assinado. E aí, a resposta da pessoa foi a seguinte, se essa mulher que tá se cobrindo inteira, ela é tão religiosa que ela só pode entrar na piscina coberta, ela deveria ser tão religiosa pra não entrar nessa piscina, porque aqui tem muita gente seminua, com biquíni pequeno, e consumindo bebida alcoólica, o que também é um pecado pra eles. Então, assim, essa pessoa que me explicou esse caso disse que é uma revolta porque as mulheres que estavam usando burkini ali no prédio são contraditórias, porque elas se dizem tão religiosas que elas não podem mostrar o corpo delas, porém elas estão num lugar que tá acontecendo um monte de pecado, sabe? Então essa foi a explicação, eu achei super interessante isso e foi uma coisa que me chocou. Como eu falei, eu acredito que a cultura turca é muito mais, as pessoas são muito mais respeitosas aí nesse sentido da mulher. Existem muitas coisas diferentes, então assim, tem gente que acha que os homens na Turquia são mais controladores, algumas pessoas acham que os homens são machistas. A gente pode conversar sobre isso depois. Então assim, existem várias coisas da cultura que falam aí com relação ao homem e à mulher. Mas com relação ao respeito, eu acho que também por conta da religião, os homens respeitam sim a mulher aqui. Eu me sinto mais respeitada aqui do que no Brasil. Então foi o que eu falei, você não, um cara, tipo, na sua vida normal, no meu dia a dia, por exemplo, eu tô caminhando na rua, eu caminho todos os dias. Ninguém para o carro pra mexer comigo. Então, não é uma coisa normal igual no Brasil. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, eu morava em São Paulo e o manobrista do meu prédio, eu não sei como, é bizarro isso, mas eu não sei como o cara conseguiu o meu WhatsApp. Ele me mandou mensagem um dia de madrugada e, tipo, falando umas coisas nada a ver e dizendo que queria sair comigo. O manobrista do prédio, tipo assim, eu nunca falei nada com ele. Oi, tchau, boa noite, bom dia e acabou, entendeu? Então, assim, aqui na Turquia, você sabe quando que o manobrista do prédio, ou o recepcionista, o porteiro, vai fazer uma coisa dessas? Nunca. Pelo contrário, eu percebo, assim, que as pessoas no meu prédio tem a recepção, né? O pessoal lá me chama de Senhora Ana, não só a minha, a todas as mulheres, é senhora, tá? Aqui na Turquia eles chamam todas as mulheres, e assim, pra respeitar a mulher, quando você não é próximo dela, não é da sua família, ou não é uma pessoa que você convive diariamente, você chama de Hanım, que é como se fosse senhora. Então todo mundo me chama de Senhora Ana.
os caras não olham muito assim no seu rosto fixamente, sabe? É uma coisa assim, deu a correspondência, falou o que tinha que falar e ponto. Ninguém vai ficar de gracinha com você. Então assim, aqui a minha opinião é essa, que os homens respeitam muito mais do que no Brasil. Então assim, não tem problema, você pode fazer o que você quiser aqui. Só que saiba onde ir. Então a minha dica, que eu moro aqui, se você vai para uma cidade pequena do interior, tipo a Capadócia, ou Cônia, ou Mardin. Ou se você vai nos lugares mais turísticos de Istambul, onde provavelmente os trabalhadores, apesar de verem turistas todos os dias, talvez eles tenham um nível social diferente do nosso. Evita chamar atenção com as suas vestimentas, tá? Porque provavelmente alguém vai olhar pra você e você vai ficar incomodada. Mas se você não se incomodar com alguém te olhando, não tem problema. Usa o que você quiser, onde você quiser. Hoje eu tô aqui com a Tainã. A Tainã, assim como eu, é uma brasileira que mora aqui na Turquia há mais de 2 anos. Ela mora sozinha aqui, ela não é casada com um turco. Ela é empresária e ela faz negócios aqui na Turquia. E por isso que ela se mudou pra cá. Bom, em geral, como que é a sua experiência aqui na Turquia e em Istambul? Eu primeiro quero falar que morar na Turquia pra mim é muito bom, eu sou muito feliz aqui e a experiência pra mim é normal, eu tenho uma vida normal, como se estivesse morando no Brasil e não vejo problema algum. Também não sou casada, nunca fui casada, nunca tive um relacionamento com um turco, né? A gente tem os mesmos obstáculos que a gente teria trabalhando no Brasil sendo mulher. Não vejo diferenças que eu possa me fazer infeliz ou que possa atrapalhar a minha condição de vida aqui. Então, assim, a Turquia é um país como outro qualquer, onde todas as pessoas são muito bem-vindas, principalmente as mulheres, devido ao respeito que as pessoas têm com as mulheres, com mães. Tudo isso também por conta da religião, mas é um país excelente para morar, não vejo problema algum. Pois eu falo pra todo mundo que ser mulher na Turquia não é um problema, mas muitas vezes existe muita mídia negativa sobre a Turquia, existe muita coisa assim, falando sobre... Porque assim, em geral, as pessoas acabam falando mais do que é ruim e das tragédias do que é bom. Então, às vezes, eu falo muito da minha experiência aqui, eu falo que a minha experiência é positiva e as pessoas acham assim, essa menina tá mentindo, ela quer puxar sardinha pra Turquia e coisas do tipo. Então, por isso que eu queria também que vocês colocassem a sua opinião, que é igual à minha, né? A sua experiência que é positiva. E é muito importante a gente sempre deixar claro para as pessoas. Eu também trabalho com brasileiros, eu recebo também brasileiros aqui na Turquia para trabalho e todos eles têm a mesma pergunta em relação à Turquia. Tem bomba, tem terrorista, você é mulher, Então, assim, as pessoas têm um certo preconceito pela falta de conhecimento do país. Porque a Turquia é um país muito moderno, né? As empresas aqui, né? Eu que trabalho com fábricas, indústrias, com grandes empresas, eu posso dizer para vocês que a Turquia é muito moderna em relação à tecnologia e assim como a vida diária das pessoas aqui. A gente não tem que ter preconceito nenhum em vir para a Turquia, porque nós somos muito bem tratados e muito bem recebidos. Eles gostam muito de ter brasileiros aqui. Não tem problema algum, eu tô aqui há muito tempo também e posso afirmar que é um excelente país, não vejo problema algum. Tem muita gente que me pergunta assim sobre a questão das mulheres. Então, por exemplo, tem muita gente que acha que toda mulher na Turquia tem que estar com a cabeça coberta. Eu recebo perguntas se as mulheres podem usar biquíni aqui. Você já teve algum problema com relação a ser uma mulher ou a ser uma estrangeira aqui na Turquia? Ou, por exemplo, você estava com uma roupa mais ousada e alguém mexeu com você? Ou aconteceu algum tipo de desconforto em algum momento? Você tem alguma coisa nesse sentido aí pra contar pra gente? Sim, eu sempre digo assim, né? Cada país tem a sua cultura e a Turquia não é diferente. Mas isso não significa, por exemplo, que isso é ruim, né? Jamais eu nunca vi, nunca escutei alguém falar, ouvi algum comentário, ou alguém comentou comigo porque eu tava usando um vestido mais curto.
É claro, eu sempre digo para as pessoas que vêm para a Turquia, é assim, você está indo para um outro país, tenta experimentar a cultura do outro país, comer a comida deles, né, respeitar os locais sagrados, cobrir a cabeça, mas é assim, uma coisa normal, nada que vá mudar a sua rotina, mesmo que você viva aqui. Você pode vir morar na Turquia, continuar com os seus hábitos de brasileiros, que não vai ter problema, não existe o preconceito, existe a falta de informação. Isso eu tenho que, né, concordar que existe a falta de informação, mas de forma alguma um turco vai ofender, vai falar coisas, né, para alguma mulher, ou, né, pelo contrário, eu me sinto aqui muito mais respeitada por ser mulher do que no Brasil. Eu tenho essa coisa comigo, que aqui na Turquia as pessoas valorizam a mulher, né? Então, assim, eles tentam fazer as coisas para que as mulheres se sintam bem. Então, você vir para a Turquia sendo mulher, sozinha, casada, acompanhada, para estudar, enfim, por um motivo que seja, você vai ser muito bem recebida pelo respeito, né? Que eu acho que aqui é bastante, a educação deles aqui é diferente, né, da nossa brasileira. E eu acho que isso faz a diferença no comportamento das pessoas aqui. E essa questão de roupa, de sofrer preconceito, de usar biquíni. Aqui tem praias lindíssimas. A gente tem Bodrum, a gente tem Antalya. E depois aqui também faz fronteira com Grécia, que tem uma das maiores extensões de litorais do mundo. E as pessoas saem daqui, as pessoas saem de férias, as pessoas vivem como nós vivemos no Brasil. E conversam tanto quanto a gente fala, eles são muito também de falar alto e adoram conversar, a mulherada também adora fazer um tricô, como a gente diz no Brasil. Então é mais falta de informação, e eu acho muito interessante esse trabalho da Ana, de mostrar o lado da Turquia. O lado bom, né? Não, e do ponto de vista de quem vive, né? Nós somos brasileiras, nós estamos aqui trabalhando, a Ana também é solteira, e a gente tá aqui para que as pessoas entendam da nossa experiência e que é real, né? Se um dia tiver a oportunidade de vir para a Turquia e quiser me encontrar, bater um papo, ou vier através da Ana, quiser encontrar, vocês vão ver que é exatamente isso que a gente está falando, porque a gente tem que morar aqui. Então, mais cedo ou mais tarde, se a gente por acaso estivesse inventando alguma coisa, não ia funcionar, porque a nossa vida é aqui. Então, eu pelo menos pretendo ficar aqui por muito tempo. Eu tenho uma vida estável aqui na Turquia. E a ideia é ficar por aqui mesmo. E é isso, né, Ana? Vamos essa coisa que você falou do respeito é uma coisa que eu admiro muito. E como a Tainá falou, a gente mora aqui, então tudo que a gente tá falando é verdade. Eu não tô querendo convencer ninguém a mudar pra Turquia e nem falar que na Turquia não tem coisa ruim. Eu acho que tem coisa ruim em todo lugar do mundo, assim como no Brasil também tem. Mas infelizmente a gente vê muita coisa aí na internet que são meias verdades, ou muitas vezes pessoas que vieram pra cá numa situação que não deu certo, entendeu? Mas a pessoa não viveu aqui, ela não viveu essa realidade que a gente vive. Então, existem vários, como é que se diz? Várias perspectivas, né? Vários pontos de vista. Vários pontos de vista. E eu acho bem legal, Ana, você ter falado nessa questão do respeito. Porque aqui, se eu quiser sair à noite, por exemplo, não tem problema algum. Assim como eu, ou outras mulheres também encontram muita gente na rua. E a gente pode pegar condução, né? A gente não tem necessidade de ter carro obrigatoriamente na Turquia, porque a gente é muito bem servido de transporte público. Não, e você pode pegar a hora que quiser. Sair andando aí meia-noite, você não vai ter aquele medo de ser estuprada, roubada, a gente tava comentando, né? Aqui a gente sai andando na rua com celular. Quando que isso a gente vai poder fazer no Brasil? No Brasil a gente não para no sinal vermelho, né? Com medo de ser assaltada. De ser assaltada. Então não tem isso. Caixa eletrônico aqui tem tudo quanto é esquina, você pode sacar a quantidade que você quiser. Sim, os caixas são liberados aqui. Quantas vezes já entrei em banco, elas com pilhas de dinheiro, contando dinheiro na nossa frente. Não, a gente de câmbio. É tudo. Que tem tudo aberto no meio da rua. Ouro, joia. Aqui a segurança é aberto. Porque a Turquia é totalmente contra qualquer tipo de violência. Não é terrorismo, é qualquer tipo de violência, seja ela feminina, seja ela doméstica. A gente tem muitos sites aqui de pessoas que promovem, né,
uma certa discórdia. Tem violência doméstica? Tem. Como no Brasil também tem. E eu acho que é muito pior. Muito eu acho maiores. que essa questão do machismo no Brasil é muito pior. Né? Tem casos, né? Tem briga de mulher, tem tudo, gente. Aqui é o país e nós Tem todo mundo todos os países, humano, né? como tem em todos os países. Né? Só que, como a Ana falou, infelizmente as pessoas promovem aquilo que é ruim. Que a gente pode falar que dá audiência, que é né? falar que é 2%, 5%. O restante que as pessoas não conhecem é porque não dá audiência, como a Ana falou. E ninguém tem interesse de promover, né, a Turquia. E eu acho que, né, bastou. Eu acho que a Turquia é um excelente país.